Estamos no horário, né? Em Camboriú, 19h30. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pensei que eu estava sozinho aqui. No Salmo não. Vamos pensar em João 1,16, onde a palavra diz: todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Isso está em João 1,16, dizendo que todos. Então, quando a palavra de Deus diz todos, a palavra está dizendo que indistintamente todos nós recebemos da sua plenitude. E quando a palavra diz que nós recebemos da sua plenitude, ela está dizendo que nele nós recebemos tudo. Nós somos realmente completos. E essa coisa de nos completar com tudo, ela é fruto da graça. Porque nós, pecadores e miseráveis pessoas que somos, não merecíamos esse tudo. Mas Ele, pela graça, Ele simplesmente derramou sobre a nossa vida graça sobre graça. E a maior verdade disso é que nós recebemos o Filho dele por inteiro. Nós não recebemos uma parte dele, a metade dele. Nós recebemos a Jesus por inteiro. E essa é a superabundante graça que nos traz aqui novamente para nos entendermos como pecadores, mas desta vez pecadores redimidos pela graça. Pela graça. E é essa graça escandalosa que faz com que eu e você, semana após semana, perseveremos em estar aqui, perseguindo aquilo que cremos que o Senhor separou para nós, quando nos reunimos enquanto igreja, para simplesmente desfrutarmos da superabundante graça dele que está sobre esse lugar. E isso é escandaloso demais para quem nunca experimentou a graça. E nessa noite, se você ainda não teve essa experiência sobrenatural com a graça de Deus, eu quero te convidar a, juntamente comigo, abrir os lábios, bendizer, exaltar o nome do Senhor, esquecer das coisas que para trás ficaram e realmente caminhar para o alto, de render ao nosso Deus um culto de louvor e adoração, mas um culto racional, entendendo que quem precisa dele somos eu e você. E isso, ainda que façamos dessa maneira, é pela graça que fazemos, não é nem por nós, é por ele. Então, dessa forma, vamos orar e cantar, e curtir, desfrutar da presença de Deus em nosso meio. Pai querido, nós estamos aqui pela Tua graça, nós somos perseguidores da Tua graça, e esse perseguir a Tua graça não é nem
algo que nós alcançamos. Foi algo que recebemos para poder perseguir. E eu quero te pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor aceite o nosso culto, porque nós entendemos que estamos aqui pela graça. Que teu Espírito Santo passeie livremente entre nós e a tua bondade nos visite mais uma vez, o teu perdão nos alcance e a alegria do Senhor invada os nossos corações para que te oferecemos um culto de louvor e ação de graças, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé para que a gente inicie então nosso momento de louvor.
Deixar Deus reinar em todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive na financeira. Esse momento é um momento teu com o nosso Deus, para que Ele possa fazer aquilo que é propósito teu também nessa área da sua vida. Então, quando você sair para trazer o teu dízimo, a tua oferta, pensa nisso, que Deus só quer reinar em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Enquanto a banda toca mais esse cântico, você pode sair do seu lugar e trazer o teu dízimo, a tua oferta. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. É fato, Senhor, que nós entendemos que o Senhor tem nos amado, Pai. Mas nós clamamos a Ti como igreja, Pai, que o Senhor nos ensine, Senhor, a amar os nossos irmãos assim como o Senhor tem nos amado, Pai. Não só os nossos irmãos em Cristo, mas aqueles também que ainda não são, Pai. Para que através desse amor que nos conquistou um dia, Pai, nós possamos conquistar alguém, Pai, que está lá fora, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade em nossas vidas, Pai. Nós entregamos o momento de louvor em Tuas mãos, Senhor, e clamamos que Teu Santo Espírito esteja entre nós no momento da palavra, Pai. Amém. Você pode se sentar. Vamos orar então. Deus, obrigado por esse amor que acabamos de ouvir aqui de forma cantada, acabamos de ouvir por intermédio da oração feita pelo Teu filho Daniel. E eu reforço, Deus, que esse amor ele esteja sobre nós nesse momento que compartilharemos da Tua palavra. Nós entendemos, Deus, que temos sido amados pelo Senhor. E uma das principais evidências deste amor é a Tua palavra que tem sido compartilhada conosco e nos oferecida pela graça, Deus. Por isso, abre o nosso entendimento para que entendamos o tamanho amor desse momento, compartilhado através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu tenho me dedicado, né? Não podia ser diferente, tenho me dedicado à leitura e para algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que eu tenho feito é ler, dei uma varredura em 1 Coríntios e 2 Coríntios, estou acabando agora e daqui a pouco já entra por mais alguma vertente da Bíblia, mas o Espírito do Senhor tem me levado a essas duas cartas. E na quinta-feira eu estava aqui com os irmãos falando sobre o apóstolo Paulo ter uma visão além do tempo dele. Uma visão tão profunda que ele foi elevado ao terceiro céu e ouviu coisas que eram indescritíveis, e tanto que depois de um bocado de tempo, cerca de 14 anos, Paulo então fala abertamente sobre essas situações. E já dizia aí um poeta popular falecido que quem não tem colírio usa óculos escuros e quem não tem visão bate a cara contra o muro. Isso foi dito por Raul Seixas. E às vezes nós, como cristãos, andamos sem uma visão de onde chegaremos. E nesse processo de andar sem uma visão correta de onde chegaremos, podemos sim tropeçar e bater a cara contra o muro. Eu quero conversar contigo nessa noite sobre uma visão que vá além do seu tempo. Eu vejo que nós estamos aqui há cerca de 2 anos e mais um pouquinho que estamos aqui neste lugar. Na verdade, estamos completando 2 anos agora, né?
estamos completando 2 anos aqui neste lugar. E o estarmos aqui nesse lugar é fruto de uma visão que foi além do tempo. Porque eu lembro muito bem quando cheguei aqui que eu assumi a igreja que era lá, mas eu vi esse lugar e Deus disse, esse é o lugar. E tudo dizia não, mas o Senhor disse sim e cá estamos 2 anos depois, num lugar que não é nem sombra daquilo que ele será daqui a algum tempo. Será que eu ouvi um amém? Amém. Tá bom. E isso é o quê? Isso é fruto de visão. Isso é fruto de uma visão que vai além do tempo. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nessa noite, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 12. Eu vou ler aqui numa versão NVI, que fica melhor, diz o seguinte: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E é muito importante a gente ter uma noção clara da visão que o Senhor coloca no nosso coração. E a visão que Ele coloca, ela precisa ser liberada no tempo certo. No caso de Paulo, demorou um bocado de tempo para que ele falasse a esse respeito. Mas Paulo foi uma pessoa que chegou a um lugar que nenhum outro ser humano chegou. E a minha pergunta para você: até onde você já foi com Deus? Paulo foi ao 3º céu. E você, na condição de cristão, até onde você já foi com Deus? Eu, semana passada, tive a notícia do falecimento do seu Everaldo, que era um amigo meu lá no Rio de Janeiro. Um homem que falava palavrão que vocês não imaginam.
bebia uma cerveja de um jeito que vocês não imaginam. Mas eu nunca vi um homem tão cheio da graça de Deus, verdadeiro, sincero, honesto, ponta firme, porque o que ele tratasse contigo, pode ter certeza que ele cumpria. E a família desse camarada, todo mundo na igreja presbiteriana, e parece-me que eles não lidavam muito bem com a graça, porque muitos deles olhavam para o seu Everaldo e achavam o seu Everaldo um verdadeiro herege. E sempre tentaram pregar o evangelho para eles, segundo eles, né? E seu Everaldo ali, daquele jeitão dele. Semana passada, ele foi a uma cidade chamada Milópolis, lá no Rio de Janeiro, sentou na porta da igreja presbiteriana, uma pessoa chegou, desfrutou ali de cerca de 1 hora com ele, falando da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, perguntou se ele queria saber mais e aceitar, e ele simplesmente aceitou a salvação, e tendo saído da porta da igreja, teve um infarto fulminante e morreu. Isso é a graça. Porque sem explicação, a filha queria ter falado para o pai uma série de coisas, e aí numa conversa eu falei, esse homem sempre teve a graça de Deus sobre a vida dele. E Deus amou tanto esse homem, que quando ele se deparou com aquele momento da graça abundante da parte do Senhor, e ele recebeu tudo aquilo no coração de uma maneira que aos olhos humanos não houve entendimento, mas aos olhos de Deus, Deus amou tanto esse homem que o levou imediatamente para si, antes que qualquer outra coisa entrasse no coração dele e roubasse aquilo que ele teve de entendimento naquele momento. Isso é a graça. Isso é coisa que vai além do tempo. E são coisas que a gente percebe que às vezes as pessoas estão procurando uma explicação para aquilo que aconteceu. E o Senhor, no entanto, dá uma visão de que aquele homem pertencia a ele e que ele havia sido recolhido pelo Senhor naquele momento. E essas coisas me fazem pensar até onde a gente já foi com Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E existem coisas que eu tenho ouvido de Jesus para o lugar onde ele me colocou, que vai muito além daquilo que as pessoas normalmente falam ou veem. E a minha pergunta para você, você é uma pessoa que onde você está, Deus tem falado coisas para você que vai muito além do teu tempo. As pessoas têm olhado para você e percebido que existem valores em você e que você tem coisas no coração que vão muito além daquele tempo presente e que elas podem te acompanhar enquanto
uma pessoa intitulada como líder para uma finalidade específica? Isso é coisa para mim e para você pensar. Eu quero ler uma breve historinha aqui para você, de um garoto de 16 anos, que disse o seguinte: bem, acho que imensas mudanças vão ocorrer neste mundo agora tranquilo. Grandes revoltas, terríveis lutas, guerras que nem sequer podemos imaginar. E digo-lhe que Londres estará em perigo. Londres será atacada e serei muito importante em sua defesa, explicou Winston. Como você pode falar isso? Perguntou Evans, que era o amigo dele. Estamos sempre a salvo de invasões desde o tempo de Napoleão. Vejo mais além de você, retrucou Winston. Vejo no futuro. De alguma maneira, este país será submetido a uma tremenda invasão, por quais meios eu não sei, mas digo-lhe que estarei no comando das defesas de Londres, e salvarei Londres e a Inglaterra do desastre. Winston Churchill, com 16 anos de idade. Ele viu isso. Com 16 anos de idade. Ele percebeu que a Inglaterra seria atacada, e nós estamos falando ali, logo depois do período da Primeira Guerra, antes de estourar a Segunda, e Winston Churchill foi parceiro de Franklin Delano Roosevelt, que foi quem deu a ele todo o suporte para que a Inglaterra, enquanto herói da resistência ali na Europa, não fosse invadida, ou melhor, foi invadida, mas não fosse derrotada. E essa visão de um garoto de 16 anos mudou o mundo. Esse garoto de 16 anos foi considerado um dos maiores líderes de todos os tempos. Winston Churchill. Coisa de gente que tem visão. Coisa de gente que tem visão que vai muito além do seu tempo. Coisa de gente que tem visão, mas uma visão que não é forjada na facilidade, porque embora Winston fosse filho de uma família muito bem resolvida financeiramente, o pai dele era político e tinha dinheiro para colocá-lo numa escola muito boa, mas ele nunca recebeu a visita do seu pai. A sua mãe era uma devassa e vivia uma vida de socialite e também não dava importância para o Winston. E ele foi criado num colégio interno, mas mesmo com seu espinho na carne, a visão nunca saiu de Winston. E no momento certo, ele estava preparado para assumir o comando da Inglaterra, para pôr em prática essa visão que ele havia recebido aos 16 anos de idade. Assistindo um filme também muito antigo, a gente fala assim muito antigo porque 2006 é um filme antigo, chamado Apocalipto. Eu não sei quem já assistiu esse filme, dirigido por Mel Gibson, que é um filme também muito interessante. E o herói desse filme, ele é uma pessoa que ele fareja o perigo. Na tribo dele está tudo muito tranquilo, mas ele tem uns sonhos e umas visões de que a tribo seria atacada. E foi exatamente isso que aconteceu logo depois. Essa tribo foi atacada e todos foram levados
como prisioneiros. Mas esse jovem, um jovem guerreiro, ele salva depois a sua esposa e uma parte dessa tribo maia que segue o curso da história. Mas fruto de quê? De uma visão. E Deus, Ele fala com os seus filhos por intermédio de 3 coisas, porque a palavra dele confere isso, que Deus fala por intermédio de sonhos, por intermédio de visões, e fala também por intermédio da sua própria palavra. Quanto tempo faz que você não sonha? Quanto tempo faz que você não tem uma visão? Quanto tempo faz que você não ouve o Espírito do Senhor falar contigo e te levar para lugares assim completamente diferentes, como o apóstolo Paulo foi levado? Mas o Senhor, quando manifesta esse tipo de coisa para mim e para você, Ele manifesta porque Ele tem um propósito. E eu e você precisamos trabalhar essas coisas, permitir que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a lugares onde Ele possa nos falar, nos mostrando o futuro. Eu, por exemplo, quando estou aqui pregando e olho, vocês estão me olhando, eu olho lá para os fundos, vejo aquelas caixas, vejo aquelas paredes ali, mas eu não vejo nada disso. No fundo eu vejo esse salão cheio aqui com cerca de 200 a 250 pessoas e uma série de pecadores e pecadoras que chegarão aqui nesse lugar e encontrarão alento, descanso, salvação, acolhimento. E você será uma das pessoas utilizadas para que isso aconteça com alguém que chegará aqui em completa desesperança, em completo desespero. É para isso que o Senhor nos dá visão. E a palavra diz o seguinte, que nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo tinha noção clara de que essa intimidade, de tudo isso que ele estava desfrutando, era para um propósito específico e ele então não se gloria naquilo que ele viu e naquilo que ele estava recebendo. Ele sabia que aquela visão que Deus estava dando não era uma visão produzida por ele. Era uma visão inspirada, e aí está uma grande diferença entre aquilo que é produzido e aquilo que é inspirado. Aquilo que é produzido geralmente é sustentado na força do seu próprio braço, mas aquilo que é inspirado, o Senhor ajuda para que seja concluído. E nós precisamos buscar essas visões de Deus. Mas nós precisamos buscar a visão inspirada. Não aquela visão produzida depois de uma feijoada de domingo, que a gente deita de barriga para cima e começa a roncar, e depois diz que teve uma visão. São coisas diferentes, porque a visão, quando ela é inspirada, a visão é fruto de fé. E não qualquer tipo de fé. Porque a gente tem visto visões inspiradas por uma fé que eu posso chamar de tosca. Sabe aquela fé grosseira, aquela coisa apoiada num ponto de apoio completamente errado? É esse tipo de fé que eu estou chamando de fé tosca. Mas a fé
que produz uma visão inspirada na palavra, é uma fé que se sustenta por si só, porque a própria palavra de Deus dá sustentação à fé que é produzida. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu e você precisamos buscar sim pela fé a inspiração para termos essa visão do Senhor plantada no nosso coração. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo Paulo tinha muito cuidado, e isso para mim, enquanto pastor, traz muito aprendizado, porque ele tinha muito cuidado em não produzir adoração das pessoas a ele, que tinha uma visão diferente da que muitas pessoas tinham. E o apóstolo Paulo, então, ele tinha esse cuidado. E existem líderes que muitas vezes têm uma visão e eles gostam de ser idolatrados. E nesse processo de você idolatrar uma visão do homem, uma visão humana, cai ele e cai uma boa quantidade de pessoas juntas. E eu tenho visto isso acontecendo muito por aí, em se tratando de obra de Deus, e eu também tenho tido cuidado de manter a visão que o Senhor tem me dado, mas manter essa visão imaculada. Esse é o motivo pelo qual o propósito, a missão, a visão e os valores desta igreja estão escritos aqui, para que toda vez que eu entro aqui nessa igreja, eu nunca esqueça daquilo que o Senhor colocou no meu coração, do qual eu me tornei escravo dessa visão por amor a Cristo, para poder compartilhar com os meus irmãos. E a missão da IBAN é desenvolver a igreja como agente permanente de transformação social. Essa é a nossa missão. E eu fico, às vezes, impressionado que a igreja, muitas vezes, não toma posse disso. Mas a sociedade, o entorno está tomando. Eu não sei se você percebeu, mas de 2 anos que essa igreja foi plantada aqui, o nosso entorno está mudando. Já percebeu isso? Aqui onde era uma verdureira, vai erguer um prédio muito bonito, com uma verdureira top. Aqui onde estava uma casa vazia, agora é a Bambinela. Ali onde está um outro terreno, ao lado de onde será a verdureira, também existe um outro empreendimento a ser feito ali. E existem mais novidades que chegarão por aí. E eu vejo a igreja que tem essa missão, e as pessoas incrédulas, elas vão, de uma certa forma, desfrutando um pouco mais disso tudo do que a igreja. O Senhor tem tem deixado as coisas claras para a gente em termos de visão, de missão, de propósito, de valores. Os valores que nos regem são o amor, o serviço, a unidade, a fidelidade, é isso que nos rege. E as pessoas muitas vezes chegam e se apropriam da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores, começam a praticar isso dá certo, e nós, enquanto igreja, vamos ficando. Mas vamos ficando por quê? Porque às vezes estamos usando óculos escuros.
E o pecado que insistimos em não abandonar, esse pecado é exatamente o óculos escuro que nos tira a visão. E a visão dessa igreja é ajudar você a viver a eternidade cristã cotidiana, a desfrutar da graça concedida por Cristo aos pecadores redimidos. O que nos interessa aqui são os pecadores redimidos, aqueles pecadores confessos que entendem que encontraram perdão através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário em meu e em teu favor. E isso é uma coisa tão simples que às vezes se torna muito complicado. E o apóstolo Paulo vai falando ainda um pouco mais sobre a sua visão. E ele diz que para que ele não ficasse muito soberbo, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Essa palavra carne aí, a que o apóstolo Paulo se refere, ela vem ali do grego, e carne no grego se chama sarx. E Paulo, ele possuía esse espinho na carne, poderia ser algo no físico, mas poderia ser também algo no espírito. E esse termo sarx, no grego, significa isso. E aí nós vamos fazer um paralelo com a igreja. Qual é o teu espinho na carne? Porque Deus, Ele dá a visão, mas muitas vezes nós não vamos de encontro à visão. Por quê? Porque pensamos constantemente no espinho na carne e não fazemos nada porque o espinho na carne precisa ser retirado primeiro. Eu preciso cuidar do meu filho primeiro. Eu preciso resolver esse problema aqui primeiro. Eu preciso fazer isso aqui é pré-requisito para aquilo. Mas Paulo continuou fazendo a obra com espinho na carne. E ele ainda pediu para que esse espinho fosse retirado. E, no entanto, qual foi a resposta que ele obteve? A minha graça te basta. Eu não vou retirar esse espinho da tua carne para que você não se exalte. Mas a minha graça vai ser suficiente, vai continuar te sustentando. E o que está acontecendo com a igreja é que ela está perdendo a visão porque ela está muito cheia de dodói. Está doendo. Está doendo. Tira esse espinho para eu poder fazer. Não. O Senhor está dizendo, eu não vou retirar. Para você não se exaltar, para você não ficar orgulhoso, para você não ficar se achando, para você não ficar pensando que você é o gás da Coca-Cola, a última bolachinha do pacote, eu não vou retirar. Mas a minha graça vai te bastar. E a minha obra deverá continuar sendo feita por você com o teu espinho na carne. E uma coisa que me ocorre, e isso, se você quiser anotar, você pode anotar, porque o viver independente nunca foi suficiente para ninguém. Nem mesmo para o Senhor Jesus Cristo, que embora não tivesse pecado e nunca causou mal ao próximo, teve como seu espinho ministerial Judas, que foi quem o traiu. O nosso pai não poderia ter tirado Judas do barco? Ele poderia, mas não tirou. E o Senhor foi fiel até o fim,
mesmo tendo aquele espinho de Judas ali durante todo o tempo, ele não perdeu o foco, não perdeu a visão e continuou caminhando para a morte, para uma morte de cruz, para redimir a mim e a você, que nem mesmo tínhamos nascido. Ele pensou em mim e em você quando tomou essa atitude. E o que eu quero dividir contigo, que isso é fruto também de anotação, e eu aprendi isso com Augusto Nicodemos e quero compartilhar contigo, que Deus está mais interessado na formação do seu caráter do que no seu bem-estar. Para de reclamar dessa história do teu espinho na carne. Deixa Deus forjar o teu caráter pela graça dele, porque a graça dele vai continuar te bastando. Vai continuar sendo suficiente para você. E liderar não é viver dentro dos limites da minha dor, imposta pelo meu espinho na carne. Liderar é transcender a tudo isso. E eu aprendi um pouquinho com Irving McManus, um grande líder também dos tempos atuais, mas o restante da frase é minha. Eu preciso transcender a minha dor. E o meu espinho na carne é exatamente aquilo que vai me tirar da minha zona de conforto e ainda que vá doer, eu e você precisamos saber que vai passar. E vai passar por quê? Porque Cristo já venceu tudo isso na cruz. Então não vai adiantar reclamar. Vamos em frente. Porque o espinho na carne do apóstolo Paulo nunca foi um limitador para ele. O espinho na carne, ele soube conviver com esse espinho. E o resultado é que, cerca de 2.000 anos depois, nós continuamos falando sobre esse apóstolo que tinha um espinho na carne. E a mensagem dele transcendeu até o dia de hoje. E o que Paulo entendeu, e isso também vale a pena notar, é que um líder humilde, ele é usado. Um líder arrogante, ele é rejeitado. E o apóstolo Paulo diz: 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E a minha instrução para mim e para você é que a gente comece a se gloriar nas nossas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim e em você. O que pega para nós é que muitas vezes nós somos muito covardes. Não queremos sentir a dor, saio pela tangente, dou aquele miguelão, dou a desculpa, não faço aquilo que Deus pediu para que fosse feito, para que eu não sinta dor. Fico com meu pecadinho de estimação e entro na máxima Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ainda diz assim: sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. E assim vai. E assim vai.
mas não encara o espinho na carne. E você não precisa abrir, mas você lembra da maneira como nós começamos esse culto, que todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, com espinho na carne ou sem espinho na carne, deem graças. É isso. E aí vai. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu, quando leio essas coisas na Bíblia, eu me incentivo. Tenho mais... isso funciona para mim como incentivo para seguir em frente. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E você e eu nunca poderemos medir o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos pela ótica daquele a quem servimos. O nosso ministério deverá sempre ser medido pelo Senhor a quem nós servimos de consciência pura, como o apóstolo Paulo também servia. Que muitas vezes o nosso ministério é medido por pessoas que não entendem essa graça. E se não entendem, não pode interferir naquilo que não entendem. E aí o apóstolo vai dizendo: fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos super apóstolos, embora eu nada seja. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um paralelo das comparações que ele, como apóstolo, que o povo de Corinto estava fazendo dele como apóstolo com outros apóstolos. E isso também é um pecado que muitas vezes está contido no meio da igreja. A igreja compara o seu pastor com o pastor A, com o pastor P, com ministérios altamente bem-sucedidos, mas o que é que está sendo feito para que esse ministério seja um ministério de tanta relevância quanto aquele outro lá, ao qual ele está sendo comparado? E esse pecado da comparação, ele precisa sair do nosso meio. O apóstolo Paulo vai dizendo: as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com perseverança. E eu louvo a Deus que as marcas do meu pastoreio, com maravilhas, milagres e sem alardes ou gritaria, também estão entre vocês. Nisso eu posso me gloriar, porque o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza tem conseguido ainda na minha fraqueza aperfeiçoar muitos de vocês. E por isso eu me deixarei gastar, e de uma forma que eu não sei se vocês perceberam, mas se não perceberam, eu vou revelar isso aqui para vocês, de uma forma nunca violenta, sempre amorosa. Eu nunca fui um pastor de usar de patente pastoral para resolver problemas.
O caminho da violência leva ao ódio dos sobreviventes e à brutalidade dos destruidores, mas o caminho da não violência leva à redenção e à criação de uma comunidade de amor. Martin Luther King, em 1960, já falava sobre isso. A verdadeira resistência não violenta não é uma submissão irrealista ao poder do mal. É, em vez disso, um enfrentamento corajoso do mal pelo poder do amor, na fé de que é melhor ser salvo da violência do que cometê-la, já que cometer a violência só multiplica a existência dela própria e do ódio do universo, enquanto sofrê-la pode desenvolver nos opositores um senso de vergonha, provocando assim uma transformação e uma mudança de disposição. Mesmo King disse isso nesse mesmo período. A igreja que tem visão, ela não reage de forma violenta aos inputs que ela recebe. Ela sempre reage de forma não violenta, ou seja, amorosa. Por isso que eu e você precisamos cuidar com a nossa palavra. Minha visão, ela continua e continuará sendo libertar a igreja por intermédio de métodos não violentos, que é a pregação da palavra pura e simplesmente, tornando o meu compromisso com a causa do amor ainda mais profundo. Eu vou repetir. A minha visão continua e continuará sendo libertar a igreja por intermédio de métodos não violentos, que é a pregação da palavra pura e simplesmente, tornando o meu compromisso com a causa do amor ainda mais profundo. Eu levarei o amor que eu recebi do meu Senhor às últimas consequências para libertar essa igreja e essa cidade do espírito de religiosidade que está sobre ela. E nós usaremos a principal arma que temos, o amor. Nós não seremos legalistas porque a lei não ama. O legalismo nunca deu certo em tempo algum. O apóstolo Paulo prossegue em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me esta ofensa. Isso é o apóstolo Paulo que diz. E eu faço a mesma pergunta que ele fez. Eu nunca fui um peso para essa igreja, nunca serei. Agora, eu estou pronto para visitá-los pela terceira vez e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Entre outras coisas, o apóstolo Paulo está dando aos pais uma visão. Ele está dizendo como as coisas devem acontecer. E no meu caso, como pastor, eu vou continuar a minha jornada sem ser um peso para essa igreja. E bendito seja o nome do Senhor, que como fazedor de tendas, eu posso dividir o meu tempo entre fazer o que faço e o ministério que o Senhor me confiou. E assim como o apóstolo Paulo, eu também não desejo nada que seja de vocês, mas a vocês mesmos, completamente entregues a Jesus Cristo em todas as áreas de suas vidas. É só o que eu desejo enquanto pastor dessa igreja. E eu quero sim, como visão, inspirar você a pensar no tipo de legado que você vai deixar para os seus filhos e para uma sociedade que te observa.
Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Eu devo ser menos amado? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo faz. E você não precisa abrir dever de casa para você, mas em Efésios 5:1 diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E por que muitas pessoas não têm, e se têm, perdem a visão? Porque elas não são imitadoras de Deus como filhos amados. Elas não se sentem completamente amadas e acabam perdendo a visão. E aí, para mim, para você, anotarmos, é que o caráter de Cristo, ele só é plenamente desenvolvido em quem o ama. E a ferramenta utilizada para forjar esse caráter é o amor não fingido. O apóstolo Paulo vai dizendo: seja como for, não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. E essa astúcia de Paulo são os laços invisíveis do amor cristão. Essa foi a astúcia que ele utilizou. Ele vai dizendo: porventura eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos as mesmas pessoas? Eu louvo a Deus porque eu tenho procurado exercer aqui em Camboriú uma linha ministerial que, embora não seja perfeita, porque eu não sou perfeito, ela é oriunda de uma boa escola batista e não dada à exploração do próximo, que age no mesmo espírito do meu pastor, porque eu tenho um pastor que se chama Silas Timóteo, e os passos que eu tenho procurado trabalhar e seguir são os passos alinhados com as demais lideranças batistas desse estado e também do Brasil. Não me interessa fazer nenhuma outra coisa a não ser isso. E a palavra vai dizendo ainda: vocês pensam que durante todo este tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Eu realmente, depois dos 50, a gente aprende a não ficar se justificando o tempo todo. E a única coisa que eu tenho como foco é fazer algo pela igreja a qual eu sirvo, para fortalecê-la. E para quase que finalizar, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava e que vocês não me encontrem como esperava. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Isso aqui é tudo o que, como pastor, eu não desejo encontrar na casa dos irmãos quando eu for ter com vocês. E o apóstolo Paulo tinha o mesmo sentimento, eu tenho o mesmo sentimento que ele.
E no final, receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. E aí você vai ver que o foco do apóstolo Paulo agora está sobre as pessoas que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, imoralidade sexual e libertinagem que praticaram. Foram pessoas que perderam a visão, porque não conseguiram abandonar o pecado que estava grudado nelas. Foram pessoas que não conseguiram viver debaixo de uma visão. E a visão que tem sido pregada nesse púlpito, semana após semana, é a visão de que nós precisamos sim nos libertar dos nossos pecados, que nós precisamos sim permitir que o nosso coração seja quebrantado. Nós precisamos sim da graça do Senhor que nos alcançou, para que, redimidos pela graça, nós consigamos chegar lá no final, salvos e aprovados, para estarmos juntos com o Senhor. Essa é a visão dessa igreja. Essa é a visão. E, para finalizar, Gandhi, que libertou a Índia e depois inspirou King e também Mandela no processo de união à África do Sul, foi um homem que começou numa marcha de 350 quilômetros com 8 pessoas. Mas, por usar o instrumento da não violência, ele chegou ao término desses 350 quilômetros com mais de 4 milhões de pessoas reunidas a ele. E ali, então, o processo de libertação da Índia, que vivia sob a opressão da Inglaterra, foi finalizado. E mais uma vez, o amor venceu. E eu creio que com a visão do amor no coração, nós libertaremos a nossa igreja da opressão desse espírito de religiosidade que está presente nesse lugar e que precisa ser vencido para que a igreja possa prosperar aqui em Camboriú. E ela seja, assim, um agente de transformação social para a prática de boas obras, para que o perdido ou até os loucos nunca errem a porta da salvação. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos mais uma vez pela tua misericórdia e pela tua bondade que está sobre nós. Assim como cantamos no início do culto, nós também nos questionamos: que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. E nós queremos sim, Senhor, conhecer-te mais. Nós queremos mergulhar na tua graça. E queremos ser conhecidos por ti, Pai. E que em nome de Jesus, o teu Filho, nada nos separe deste amor. E nós pedimos, Deus, que este amor plantado no nosso coração
seja um instrumento da graça que nos mova para o processo da nossa libertação pessoal e, consequentemente, o processo de libertação de todos aqueles que interagem conosco, Pai. Seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja, onde quer que estejamos, Pai, nós sejamos livres, porque a Tua palavra diz e nos garante que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, e a Tua palavra também nos garante, Pai, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E nós queremos, Deus, essa liberdade para transmitir a Tua palavra com graça. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar esse amor. Em nome de Jesus. Amém.